paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joia para que a plataforma ela entenda que este é um conteúdo que tem relevância e que é bom. E outras pessoas poderão também ser abençoadas e alcançadas através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de paz que vem do trono dos céus. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e que também você ative o sininho. Para quê? Para que quando nós postarmos o vídeo, você ser notificado e receber essa mensagem maravilhosa. Todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus, para que você receba o alimento diário vindo da parte de Deus através da sua palavra, na leitura, na meditação e na oração, declarando a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica conosco até o final e que Jesus te abençoe. Meus queridos, que bom que você clicou neste vídeo. E eu convido você a, junto comigo, mergulharmos na palavra de Deus para assim edificar a nossa vida na presença dele. O objetivo deste canal é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que nós possamos alcançar. Eu quero compartilhar uma palavra que está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, diz assim, que nós devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele vos achegarás a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Então, a origem, meus queridos, dessas guerras, dessas pelejas que acontecem entre nós, está dentro
do nosso desejo de reconhecer, de ser honrado, de adquirir para nós mesmos a glória. A satisfação dos desejos egoístas torna-se mais importante do que a nossa retidão à vontade de Deus. Nós tendemos a ser tão elogiados, a ser tão queridos em nossa volta, que nós nos esquecemos de que nós viemos aqui para agradar aquele que nos salvou e nos resgatou do mal e do pecado. Muita gente quer ser reconhecida, muita gente quer ser benquista, quer ser aplaudida, quer ser... mas esquece-se de que veio aqui para agradar a Deus. E muitas vezes, para nós agradarmos ao Senhor, nós temos que ir de ser desagradável com as pessoas. Por quê? Porque o mundo hoje, ele anda em direção contrária à palavra de Deus. As pessoas cresceram dentro de culturas, de costumes, dentro de políticas aparentemente corretas, de hábitos que parecem ser coerentes e parecem até ser de bom grado para as pessoas, mas que vai de encontro à palavra de Deus. Nós temos que ter a consciência de que o Espírito Santo é Ele quem testifica com o meu espírito, com o seu espírito, a verdade da palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Tiago ele fala, perguntando de onde que vêm essas guerras e pelejas entre vocês, é justamente desse desejo de querer ser reconhecido. Todos nós queremos ser reconhecidos por alguma coisa, ou pelo nosso trabalho, ou pela nossa maneira de ser, ou sabe-se lá, todos nós temos vaidades. Todos nós temos vaidades, todos nós temos orgulho, todos nós temos isso, só que através da palavra, da leitura da palavra, devemos equilibrar isso que temos dentro de nós com base na palavra. Veja que no versículo 10, o versículo 10 fala assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Meus queridos, quem tem que exaltar a minha vida, quem tem que exaltar a tua vida, quem tem que olhar para você e achar graça é o Senhor. Por quê? Porque toda pessoa, todo homem, toda mulher que se converte a Jesus, ele vai ser perseguido, ele vai ser, de maneira mal interpretada, mal compreendido. Por quê? O próprio Jesus Cristo, ele enfrentou esse tipo de rejeição. Os profetas, todos eles, mesmo Abraão, mesmo Noé, todos eles receberam essa resistência, receberam essa desaprovação das pessoas, do povo que estava à sua volta. Muitos, certo que teve pessoas que se achegaram, porque essas pessoas que se achegaram, certamente o Espírito Santo, o Senhor estava conduzindo essas pessoas para que estivessem junto com os profetas, estivessem junto com esses homens que Deus levanta. E hoje Deus ainda levanta homens e mulheres para estar na sua presença. Por quê? Porque Ele está dizendo assim que porventura essas guerras, essas pelejas, essas dissensões, elas não vêm de dentro de nós, dos nossos próprios deleitos, da nossa própria cobiça. Isso vem de nós, isso vem de mim. Quando eu entendi que eu precisava mudar essa atitude no meu comportamento, na minha vida, no meu caráter, no meu estilo de vida, e isso é um processo, irmão, ainda estou no processo. Todos nós temos que passar por esse processo de transformação, Deus, ele é poderoso. Por isso que Deus, ele age no tempo dele. Não no meu tempo ou no seu tempo, mas no tempo dele. Para mim pode parecer longe ou pode parecer rápido, mas para Deus, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O Espírito Santo é quem vai testificar com o meu espírito, com minha alma, o tempo de Deus. Ele fala assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Ele está dizendo que nós cobiçamos. Irmãos, queridos, amigos, veja só, nós somos
naturalmente humanos. A nossa natureza já nasceu com esse defeito, vamos dizer assim, vamos fazer essa analogia. Nós já nascemos com esse defeito de fábrica. Estou fazendo aqui uma analogia, uma comparação. Nós nascemos com esse defeito de fábrica. Que defeito de fábrica é esse? É o pecado. Essa questão de cobiçar, de inveja, de porfia, de intriga, tudo isso faz parte da natureza pecaminosa que tanto eu, como você, como todos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, o que eu tenho que fazer quando eu entendo isso é que, se eu sou separado, o meu caminho agora é caminhar em direção a Deus, para que essa separação ela seja reatada, ela seja quebrada, essa separação, e ali a nova aliança. Que aliança é essa? Essa nova aliança hoje para nós cristãos e para todos, né? É o sangue do Cordeiro, é a morte de Jesus, é o sacrifício que Jesus fez. Essa é a nova aliança. Então, quando eu confesso com os meus lábios, com o meu coração, que Jesus Cristo não é apenas só o meu Salvador, mas é o meu Senhor, então ali eu começo a ter aliança com Deus. Então, a aliança com Deus ela é mão dupla. Deus ele tem essa aliança comigo, com você, com todos, ele tem essa aliança. Agora é necessário que eu faça a minha aliança com ele. Como? Acreditando, recebendo e vivendo os mandamentos que Jesus mesmo falou. Aquele que está em mim, ouvir as minhas palavras, obedecer aos meus mandamentos, esse será amado de meu Pai, eu também o amarei e eu me manifestarei a ele, através do Espírito Santo, porque Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que caminhar, porque ele fala aqui que nós pedimos muitas coisas ao Senhor. Deus ele não tem nenhum problema em te abençoar, em te dar nada. Ele não tem problema com isso. Qual é o problema nisso daí? Vamos dizer assim, né? O que é que impede de eu receber aquilo que eu estou pedindo a Deus? Qual é o entrave que faça com que aquele meu pedido ele não seja atendido? Olha só. Por isso que temos que analisar as Escrituras. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, isso aqui é muito profundo, sabe? Nós temos que parar em cada versículo desse para a gente estar analisando o que o apóstolo Tiago está querendo trazer para a igreja, porque aqui o apóstolo Tiago, ele está escrevendo para as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, que andam segundo a palavra do Senhor Jesus, né? Então, o que é isso? Pedis e não recebereis. Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e que desejam honra, poder e riqueza. Ou seja, todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos a oração cheio de desejos egoístas. Por isso que o apóstolo, quando ele escreve a carta, ele fala que nós devemos estar orando uns pelos outros. Você lê o livro de Jó, você vai ver que Deus ele abençoa Jó. Mas Jó passa por um momento de tribulação tremenda na sua vida. Ele perde todas as coisas, ele fica enfermo, ele fica ali prostrado, vem pessoas dizendo que ele pecou, vem pessoas ali, mas no momento em que ele entende que Deus fala com ele, que ele ouve a voz do Senhor, então ali naquele momento Deus fala assim: interceda. Quando ele começa a orar, abençoando a vida dos seus amigos que foram lá, né, estar com ele naquele momento, você tem que ler a palavra para você entender o processo que Jó passou.
No momento que Jó começou a interceder pelos amigos, orar, abençoar, Deus ele passou a abençoar a vida de Jó de novo e deu muito mais. Por quê? Nós temos que compreender que o reino dos céus, ele é muito mais do que vem a nós, né? Vem a nós no sentido de que não é só a minha vida que tem que ser abençoada. A minha vida tem que ser um canal de bênção para outras pessoas. Então a oração eficaz, como diz nas Escrituras Sagradas, são orações de pessoas que são justas. Existe algum justo? Não, mas somos justificados no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é quem vai nos justificar e vai nos fazer ser homens e mulheres justos. Por quê? Porque nós estamos seguindo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Jesus. Quando eu começo a fincar as minhas raízes na videira verdadeira, eu vou receber de Jesus a seiva da vida, o alimento diário. Por isso que Jesus fala assim: olha, o mal não é o que entra na boca, mas é o que sai. Por quê? Porque o que sai do meu coração, o que sai da minha mente, são as intenções, e Deus ele observa tudo isso, sabe? Deus ele observa. Por isso que quando a gente pedir, nós temos que pedir de maneira que não venha a ser para o nosso bel prazer, que não venha a ser para que nós venhamos a ser engrandecidos, não, mas para que através daquele pedido de oração, aquilo que nós estamos pedindo a Deus, venha servir também para outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Irmãos, é um processo. Deus ele tem chamado homens e mulheres para um novo relacionamento com Ele. Deus ele tem chamado a igreja para se arrepender na sua presença. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Deus ele está dizendo que se eu me humilhar, que se eu reconhecer, que se eu estar ali na presença dele, ele vai fazer tudo isso na minha vida, para que outras vidas também possam ser alcançadas. Quantas pessoas têm se humilhado na presença de Deus? Quantas pessoas têm reconhecido o Senhor? Quantas autoridades têm se dobrado à presença de Deus? Quantas autoridades têm declarado Deus como o Senhor? Meus queridos, nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra que não é apenas neste plano terreno, mas é uma guerra que começou desde a fundação do mundo. Desde aquele dia quando houve o pecado original, desde aquele dia até hoje, existe essa guerra espiritual. Porque o nosso inimigo, ele tenta colocar incredulidade nos nossos corações. Ele tenta colocar, sabe, a incerteza, prazeres, desejos jactociosos em nosso coração, ou seja, desejos de prazeres carnais, glutonaria, bebedice, prostituição, uma série de coisas. Eu preciso vigiar. Essa palavra ela chega no meu coração primeiro, porque a boca, aliás, o ouvido mais próximo da boca daquele que prega é o meu. Se a minha vida não estiver na presença de Deus, do que adianta eu falar para você? Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito, e assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.